Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. O melhor jogo do Atlético Paranaense fora de casa esse ano foi contra o Boca na Bombonera, onde ele foi roubado. O Thiago Nunes reclamou muito. Onde ele foi roubado. Foi o melhor jogo do Atlético fora de casa. Fase de grupos, né? Era um jogo grande, como é o jogo dessa noite. Aquela entrada do Nandes logo de cara ali era pra... Como é o jogo de hoje. Mano, é outro jogaço, mas eu vou apontar um favorito, pelo que o Flamengo está apresentando, o trabalho aí que a gente está começando a ver do Jorge Jesus, essa atmosfera, o Flamengo é o favorito. Também acho. Eu acho o Flamengo também favorito por tudo que envolve esse momento da partida e a expectativa de jogo. Agora, se você levar... Mas tem o Bruno Henrique, hein? O Bruno Henrique não joga. Mas vai o Vitinho. O Vitinho, na minha opinião... Mas é um desfalque sério. O Vitinho, na minha opinião, é reserva absoluto. Mas, gente, o Flamengo ele tem aí o desfalque do Bruno Henrique, mas tem lá Everton Ribeiro, Diego, Arrascaeta, eu não entraria com o Vitinho. Eu jamais entraria com o Vitinho. Ele pode voltar aquela coisa do Coedjá com o Arão no meio. Pode. Arrascaeta de um lado, Everton Ribeiro do outro, Diego eu faria isso. E o Gabigol na frente. Mas aí perde a característica que ele tem usado de dois atacantes, né? Eu sei, mas assim, tem essa opção, infelizmente, com a ausência do Bruno Henrique, que pra mim é um cara... Mas eu não contaria com dois volantes ali. Tá indo muito bem. Eu iria com o Vitinho, cara. Eu acho que o Vitinho, nas mãos do Jorge Jesus, ele até jogou bem, Pascoal. Aquela estreia dele lá contra o Madureira, lá que foi um adversário até fraco, mas é o típico jogo que o cara ganha moral. Ganha moral. Hoje, diante do que o Flamengo pode apresentar no Maracanã, ainda mais espelhado na partida que ele fez diante do Goiás, eu acho que o Flamengo pode repetir o feito. Não uma goleada talvez tão elástica como foi aquele jogo, mas a intensidade aquele jogo, mano, foi atípico, sabe? Sim, não, mas a intensidade, eu me refiro à intensidade do Flamengo. Pode achar 3 gols nos últimos 5 minutos. Sim, é muito difícil isso Não, mas, Sormani, eu não me refiro somente ao placar, é a postura do time. Porque o Flamengo, do primeiro ao último minuto, ele jogou da mesma forma. Ele se expôs, ele agrediu, ele tentou buscar o jogo. O Flamengo, quando fez o quarto gol, ele poderia muito bem ter se acomodado e não fez. Eu acho o Flamengo continua atacando e buscando gols. Passa muito pelo adversário, mano. Passa diretamente pelo adversário, pelo comportamento do adversário. E o time do Atlético Paranaense tem um comportamento que você pode, não ganha fora de casa, verdade, não ganha fora de casa. O brasileiro, Pascoal, só para ilustrar, 1 empate, 4 derrotas, 5 gols marcados, 9 sofridos. O Atlético fora de casa é um horror. É um horror. Ele tem um aproveitamento inferior a 10% como visitante. Mas eu acho que o jogo hoje está muito, assim, no meu modo de ver, caminha mais para o Flamengo do que para o Atlético Paranaense em termos de posicionamento de time, de qualidade de jogo, tudo isso que a gente está vendo do time do time do Flamengo. No primeiro jogo, vamos falar real aqui, o primeiro tempo foi ruim, hein, gente? O Flamengo jogou mal o primeiro tempo lá contra o Atlético Paranaense. No primeiro jogo, o Atlético amassou o Flamengo. No segundo tempo... Merecia a vitória o Atlético. E o Atlético Paranaense a vitória. Verdade. O jogo não foi brilhante. Mas foi o primeiro jogo do Jorge Jesus. Isso, né? Mas calma lá. Nós enchemos o Jorge Jesus de elogios no segundo jogo. O segundo tempo deu uma melhorada. Melhorou o segundo tempo. Quando fez o gol, jogou ali. Deu uma melhorada. O Atlético, o Everton Ribeiro, o Atlético entrou deu uma... o Diego, ele fez as mudanças, deu uma melhorada. Mas assim, tiver que sair um vencedor, o Atlético foi melhor. Mr. Jorge pode ter encontrado, primeiro, o time do Flamengo e, segundo, o estilo de jogo. Que ele gosta. Um volante, o cara de saída de bola, o Diego para fazer a saída de bola, que será o Gerson para fazer esse segundo jogador de saída de bola no time do Flamengo, e os homens na frente. Só que hoje não tem o Bruno Henrique. É desfalque para o time do Flamengo? Na minha visão, é. Claro que é. Vitinho é um reserva, um bom reserva. Acho que o Vitinho não é um mau jogador, mas não é o Bruno Henrique. Muda, para mim, a frente do Flamengo muda bastante. Mas o Arrascaeta joga pra caramba. O Everton Ribeiro, legal. A gente sabe, o Gabriel tem feito gols, o artilheiro do Campeonato Brasileiro de novo. Legal, mas... Sem o Bruno Henrique vai perder um pouquinho da contundência, da presença, da velocidade que ele pode dar ao time do Flamengo. Mas continuo achando o Flamengo favorito para se classificar na Copa do Brasil. No primeiro jogo lá no Paraná, Pascoal, era natural até que o Flamengo tivesse aí falhas dentro do seu sistema tático. Era o primeiro jogo valendo do Jorge Jesus. Ele não trocou somente a formação tática do time, ele mudou o conceito do Flamengo.
ele passa a jogar de uma maneira muito intensa, adiantando a marcação, forçando o erro do adversário. E é como se fosse uma escola de samba. Se a harmonia e a evolução não estiverem alinhadas, vai deixar espaço. E no primeiro jogo aconteceu isso daí, porque o Flamengo adiantou a parte ofensiva, mas a defesa não acompanhou. Então você tinha lá 2 volantes ilhados ali à frente da defesa e o ataque todo à frente ali tentando roubar a bola. Então o Atlético trabalhou nessa parte que o Flamengo deixou de espaço e conseguiu criar jogadas aí que quase culminaram em gols. Então o Flamengo, ele até diante do empate que ele construiu lá, mesmo com as falhas que ele teve, o Gabigol perdeu 2 gols cara a cara, gente. O Gabigol perdeu 2 gols ali que foram absurdos. O Flamengo, ele mesmo assim, sendo inferior na partida, ele teve chance até de poder matar o jogo. Agora, diante do que o Flamengo já apresentou contra o Goiás, já houve uma correção tática. A postura do time já foi mais compactada, já foi mais alinhada, já foi mais homogênea. O ataque adiantou para tentar roubar a bola, o meio-campo veio junto e a defesa colou naquela linha de meio-campo e o Flamengo jogou bem adiantado. O Goiás não teve espaço para poder jogar. Se o Flamengo conseguir repetir a mesma coisa hoje, diante do Atlético Paranaense, ele pode ter êxito. É que jogar assim, Sormani, você deixa muito exposto o sistema defensivo. É por isso que você precisa atacar em bloco e defender em bloco. Você não pode deixar espaços. Porque se deixar espaços para esse time do Atlético Paranaense, que tem o Nicão, que é um cara que chuta bem de fora da área, mas você tem o Rony muito... Mas aí é o que o Pascoal falou, depende muito do adversário, né? Então, mas o Atlético fora de casa é um adversário... Você sabe que tem Cirino, sabe que tem Rony, sabe que tem Nicão, então, sabe que tem Marco Rubens. Esse time do Atlético que tem qualidade, parece que é outro timezinho. O Atlético Paranaense, e a torcida do Atlético tá me xingando pra cacete por causa de declarações que eu dei aqui, eu continuo falando. O Atlético jogando em casa é um leão, fora de casa é um gatinho. Basta pegar o aproveitamento. Vocês estão bravos comigo? Briguem contra os números. O Atlético Paranaense jogando fora de casa parece um outro time. Vira a chave. E é um absurdo um time da qualidade do Atlético não ter um aproveitamento melhor fora de casa, Sormani. Mas hoje... Dá a impressão que desce aí um santo nos caras e os caras se transformam. Hoje é um dia muito bom até pra gente continuar avaliando esse bom início de trabalho do Jorge Jesus, porque enfrenta uma equipe que tem opções para esse contra-ataque. E aí, como é esse esquema de jogo que ele é ousado, ele adianta o time, realmente ele libera 2 laterais para atacar ao mesmo tempo, né? Ele tem 2 jogadores mais na frente, uma linha de 3, joga só com um volante. Se ele repetir isso contra o Atlético, como vai ser quando perde essa bola, essa recomposição, essa defender em bloco, como você falou? Hoje é um bom teste para a gente ver isso, como ele vai formatar esse time, porque pela frente, além da decisão, tem um time bem organizado, mesmo não sendo bom quando está jogando fora de casa. Mas hoje é a decisão. O Atléticozinho vai jogar com o volante só. Com o Wellington. Exatamente. Porque o Bruno Guimarães e o Nicão. O Bruno Guimarães Cirino, Marco Rubens e Rony. É um time muito ofensivo. Sem a bola, o Bruno Guimarães até retorna ali para ser um segundo. 4-3-3, é um volante, 2 meias. Mas quando ele tem a bola, o Bruno tá saindo para ser um meia também, né? Sim, é um time de jogador de poder de marcação ali no meio-campo do Atlético. Só tem o Wellington. É verdade. E eu não acredito, sinceramente, mas que você não vê o Bruno Guimarães com essa característica? Ele marca bem, tem pegada, mas não é um volante. Marca bem. Eu prefiro esse tipo de jogador. Eu prefiro. Ele faz bem essa função. Eu prefiro, concordo com você? Sim. Eu prefiro esse jogador. Então, por isso, eu acho que o Flamengo não vai sair com Arão e Cuéllar. Não acredito. Ele mantém um volante só. Olha, ele vai manter um volante só, que é o quê? Aí o Vitinho substitui o Bruno Henrique. O Vitinho substitui o Bruno Henrique. E vai com o Diego. E vai com Everton Ribeiro, Diego e Arrascaeta, Vitinho e Bruno Henrique, e de primeiro volante... Vitinho e Gabigol. E Gabigol. E de primeiro volante... O Arão. Ou Cuéllar. Eu acho que ele sai com o Arão. Porque pelas declarações dele, pelo que ele falou, ele considera o Arão, para esse tipo de jogo, mais jogador, mais importante para esse tipo de jogo do que o Cuéllar. Por isso eu acho que a única alteração que ele vai fazer em relação ao jogo contra o Goiás, eu acho, não é informação, que é a entrada do Vitinho no lugar do Bruno Henrique. Não, acho que o René deve entrar no lugar do Trauco. Pode ser. Mas eu discordo do Jesus nesse ponto, viu, senhor? Eu também não, hein? Porque o negócio é o seguinte, cara, pra jogar hoje com um volante só, e esse volante sendo o Arão, é um cara que não tem como principal característica a marcação. O Cuéllar marca muito melhor que ele. E quando você tem uma linha ofensiva composta por Everton Ribeiro, Diego, Arrascaeta, lá na frente Vitinho e Gabigol, sem contar o Rafinha, que é um cara que ataca e ataca bem,
Cara, você não precisa ter necessariamente esse volante que se aproxime desses caras de criação, com essa linha ofensiva que o Flamengo Pode tem. ser. Eu jogaria, sinceramente, com o Cuéllar justamente para proteger o sistema defensivo. Porque aí você já tem o René que não sobe tanto, os dois zagueiros e o Cuéllar. Porque você vai pegar um adversário que te oferece perigo no contra-ataque. Menos do que o Goiás. E o Arão não marca tão bem quanto o Cuéllar. Exato. A leitura Concordo. que eu faço é essa. Pode ser. Eu acho que isso que você está falando, mano, faz muito sentido. De repente ele sai sem o Arão e com o Cuéllar. Mas eu não acho que ele vai sair com dois volantes, quando o time está jogando com volante só. O treinador tem que pensar em algumas características para cada jogo. Por exemplo, ele precisa do Arão em alguns momentos, porque o Arão é um cara bom na finalização de média distância, tem uma boa estatura, faz gol de cabeça, a bola defende parada, bem de cabeça. ele funciona mais do que o Agora, Cuéllar. no Cuéllar, você tem mais pegada no meio campo e tem a condução da bola, porque o Cuéllar conduz bem a bola. Né? Então, são características diferentes do jogador e depende do treinador escolher quem é que vai ser esse jogador de marcação no meio campo. Nesse momento, vendo como joga o Flamengo, acho que o Arão se encaixa melhor nesse panorama do Flamengo. Mas é uma questão momentânea ou de escolha do treinador. Cada um sabe onde é que aperta o sapato. Então ele está vendo lá que para ele, nesse momento, o Arão, tanto que ele tem elogiado o Arão, até no jogo contra o Atlético Paranaense, no jogo de ida, ele elogiou o comportamento do Arão. E voltou a elogiar também nessa partida contra o time do Goiás. Então, acredito que o Arão continue como volante e o Cuéllar, mesmo com bico, jogador Pato Donald, ele pode fazer o que ele quiser no banco de reserva, ficar com bico, mas não está escrito lá que ele tem que ser titular. Ele é atleta profissional do Flamengo. Cabe ao treinador escolher se ele vai jogar ou não. Em 2013, o Atlético Paranaense ganhou do Flamengo no Maracanã e o Mano Menezes foi embora. O Mano era o técnico do Flamengo. E no mesmo ano de 2013, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima de quem? Do Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense. Vamos relembrar. Vamos lá. Bora. Hoje tem clássico rubro-negro no Maracanã. Flamengo e Atlético Paranaense fazem o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro encontro, um jogo muito disputado. E no final, empate 1-1. Mas essa rivalidade já tem uma história antiga. Vamos voltar ao ano de 2013 e lembrar um pouquinho dela. Primeiro vamos relembrar o jogo histórico no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo entrou em campo com muita fome de gol, tanta fome que abriu 2-0 de vantagem com apenas 8 minutos de jogo. Hernani Brocador e Luiz Antônio faziam uma festa da torcida. Eu falei, faziam. O time paranaense reagiu, e bem ao estilo de seu apelido, como um furacão. O Atlético fez 4 gols e acabou com a festa na casa do Flamengo. O clima ficou tão ruim, tão feio, que até o técnico Mano Menezes pediu demissão. Acabo de ter uma reunião com todos no vestiário e comuniquei oficialmente que não sou mais técnico do Flamengo. Mas o destino levou os dois times a um reencontro na final da Copa do Brasil do mesmo ano. E para o Flamengo era a oportunidade de virada, de vingança. Depois do empate 1-1 em Curitiba, o Flamengo se impôs no Maracanã e não deu chances ao Atlético. 2-0. Gols de Hernani e Elias. E festa dos rubro-negros cariocas. Flamengo do Jaime de Almeida é tricampeão da Copa do Brasil. 6 anos depois, Flamengo e Atlético Paranaense se reencontram em mais um clássico decisivo. Agora é pelas quartas de final da Copa do Brasil. Quem passar leva a tão sonhada vaga para a semifinal. A gente se encara como se fosse uma outra final. A gente vai entrar lá, fazer aquilo que o professor entender que é a melhor opção tática, técnica e de entendimento de jogo, para que a gente possa chegar lá e sair classificado. Mentalmente, nosso grupo é forte, é preparado. A gente está convidado a acreditar, né? E esse convite é extensivo ao nosso torcedor. A hora é de decisão, de colocar o sangue rubro-negro no clássico. Será que o Flamengo vai comemorar com a nação? Ou o Atlético Paranaense vai estragar a festa no Maracanã? Cara,